Bom, pessoal, vamos lá? Seguinte. Ok. Bueno. Na última aula, então, alguém assistiu lá? Alguém faltou? Legal. Bom, lá no site já tem a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4 e a aula 5, né? A aula 4, na verdade a aula 4 eu dividi em aula 4 e 5, porque 5 eu chamei de Word, né? Então hoje vai ser a nossa aula 6. Tudo bem? Certo? Então quem perdeu alguma aula pode assistir lá no site. Tá? O site tem a apostila, né? Não sei se alguém já assistiu, mas tá lá, só olhar. A partir de sábado, das 20 para 5 até as 6 horas, nós vamos ter até o dia do concurso aula de correção de exercícios. Tá ok? Certo? Quem não puder vir na aula vai estar lá na internet, lá as videoaulas para assistir no domingo. Olha que programa legal. Mas é o Faustão, olha o Luiz Mar. Tá ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Então todo sábado, das 20 para 5 até as 6, se alguém quiser chegar atrasado, não tem problema, né? Só vai ter que bater forte, o cursinho vai estar fechado. Vai ser só nós aqui. Ok. Beleza, então. Tranquilo. Bom, pessoal, na última aula, né? Deixa eu só ajustar aqui. Na última aula, nós vimos algumas dicas, né? De como lembrar o que tem em cada guia do Word. Lembram disso? Então, relembrando rapidinho. No botão arquivo, a gente vai ter aquelas opções, né, do menu arquivo comum. Novo, salvar, abrir, aquelas coisas assim. Na página inicial, eu vou ter aqueles comandos mais comuns de programa de processador de texto, né? Na guia inserir, eu vou ter tudo aquilo que eu vou colocar conteúdo, adicionar conteúdo, eu vou ter em inserir. Conteúdo pode ser uma figura, um gráfico, uma tabela, qualquer coisa do tipo. Layout da página contém o que é? Comandos que alteram a estrutura, a aparência do conteúdo, tudo bem? Então, se eu quiser mudar o layout se eu quiser mudar o formato da folha, se é retrato ou paisagem, o tamanho, as margens, eu vou em layout. Referências, todos aqueles comandos referentes a trabalhos acadêmicos, né, onde eu posso fazer índices sumários, índice remissivo, índice de figura, citações e tal. Correspondência, né, tudo aquilo que está ligado à mala direta, envelope, né, que eu tenho um banco de dados para fazer um documento padrão. Revisão, correção ortográfica e outras revisões, né, também de trabalhos mais acadêmicos, trabalhos técnicos. E exibição, contém aqueles comandos que alteram a aparência do programa, né. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver alguns desses comandos, lógico, não dá para ver todos, na apostila vocês têm todos eles. Né? E aí vamos tentar fazer alguns exercícios que eu acho que vocês já fizeram. Que é do caderno 2, que vocês já devem ter pegado lá na frente. Então, era para ter pegado. Okay. Não tem lá no... Fui pegar, se não tinha já imprimido. Quando vocês foram pedir? De ontem, hoje, de ontem. Puta que pariu. Mas tá. Que merda. Bom, eu vou pedir falar com o senhor depois. Já era, mas era para falar com vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte. Página inicial, tudo bem? Então aqui na página inicial vocês têm recortar, copiar e colar. Isso aqui é básico, né? Não tem muito o que falar sobre isso. A única coisa que é importante para concurso aqui é a seguinte. Por exemplo, deixa eu abrir um texto aqui. Por exemplo, se eu selecionar esse cara aqui e der um Ctrl C, eu copiei, sim ou não? Se eu colar, com certeza eu vou colar esse texto, sim ou não? Tá, agora se eu selecionar este cara aqui e copiar, quando eu colar, vai colar o Midas ou vai colar o Chegando? Chegando. Se eu clicar neste cara aqui, né, nessa opção aqui, eu vou abrir uma caixa de diálogo chamada área de transferência. E neste cara eu posso adicionar até 24 itens. Então olha só, se eu selecionar Midas agora e copiar, usando essa caixa, olha o que acontece, ele adicionou. Quando eu colar, ele sempre vai colar o cara que estiver primeiro aqui, que foi o último que eu colei. Correto? Mas eu posso, se eu quiser, eu clico aqui e eu colo a outra parte. Se porventura eu inserir uma figura aqui, por exemplo, deixa eu inserir uma figura aqui. Ó, ok? Vou inserir uma figurinha.
inserir uma figura, certo? E agora, olha só, eu vou copiar essa figura. O que aconteceu aqui? Apareceu a figura. Se eu colar, sempre vai colar o cara que está aqui, mas eu posso escolher qualquer um dos outros. Eu posso adicionar até 24 itens nessa lista. Entenderam como é que funciona a área de transferência do Word? Então, qualquer pergunta em relação à área de transferência do Word, geralmente eles falam sobre quantos itens eu posso colocar nela. Porque o resto é mais simples, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá. Bom, isso é um detalhe, né? Outro detalhe é o seguinte, na página inicial eu também tenho o item fonte, né? Basicamente vocês sabem isso aqui. Que botão é esse aqui? Fonte, esse aqui? Tamanho da fonte, esse aqui? Subscrito, sobrescrito, aumentar fonte, diminuir fonte. Olha aqui, maiúscula aí, minúscula, limpar formatação. Isso aqui é como se fosse caneta marca-texto. O que a marca-texto faz? Realce, cor da fonte. Eu não vou estar lendo o nome dos botões para vocês, porque isso para concurso vocês têm que ler, né? Eu ficar lendo aqui, vocês lerem em casa, é melhor vocês lerem em casa, né? Ok, pessoal? Bom, mas o que eu quero ver com vocês são as teclas de atalho, tudo bem? Então não copiem nada agora, só prestem atenção, depois eu deixo vocês copiar. Pessoal, olha só. As teclas de atalho, a maioria, começam com a tecla Ctrl. Ctrl mais alguma coisa, né? Copiar como é que é? Ctrl C. Então Ctrl C é o quê? Copiar. Recortar é Ctrl X. Colar é Ctrl V. Desfazer é Ctrl Z. Sim ou não? Beleza. Negrito, N de negrito. Itálico, I de itálico. Sublinhado, S de sublinhado. Barbadinha, né? Tá. Aí eu tenho o arquivo novo. Ctrl N pode ser arquivo novo? Não, porque Ctrl N é o quê? Negrito. Então, o arquivo novo vai ser Ctrl O. Não copie nada. Ctrl O é o arquivo novo. Então, se eu der um Ctrl O, o que vai acontecer? Vai abrir um arquivo novo, em branco. Olha lá, documento 2. Tudo bem? Beleza. Ctrl V é o quê? Colar. Ctrl O, novo. Aí eu vou lá agora para o abrir. Palavra abrir. Ctrl A, abrir. Tudo bem? Certo? Beleza. Aí eu vou agora para o centralizar. Centralizar. Tudo bem? Ctrl C faz o quê? Copia. Então centralizar é Ctrl E. Ctrl E é centralizar. Ctrl N. Negrito. Ctrl T. Ctrl T é selecionar tudo. Tudo bem? Ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. Selecionar tudo, lá no Windows a gente viu que era Ctrl A, sim ou não? Mas qual foi a dica que eu dei para vocês? O Windows, o BROffice, o LibreOffice e a internet, os programas de navegação, todos eles são pensados em inglês, o Word, Excel em português. Então se eu der um Ctrl A aqui, vai abrir. Se eu der um Ctrl T, vai fazer o quê? Selecionar tudo. Olha aqui, ó. Ctrl T. Aí vamos lá, mas por que Ctrl T? Olha só. Ctrl S faz o quê? Sublinhado. Sublinhado. Ctrl E. Centralizar. Ctrl L. Localizar. Não copia nada. Ctrl L. Localizar. Ctrl E. Centralizar. Ctrl C. Copiar. Ctrl I. Itálico. Ctrl O. Novo. Ctrl N. Negrito. Ctrl A. Abrir. Ctrl R. Refazer. Ctrl R. Refazer. Detalhe. O refazer no Office 2007 e 2013 é Ctrl Y. Tudo bem?
No 2002, 2003, 2002 para quem não conhece é o famoso XP, tá? E o 2010 é Ctrl R. Então, no concurso de vocês é o Windows, é o Word 2010. Se não tiver a opção, tiver na prova lá, para refazer, o usuário pode usar a tecla de atalho, aí não tem o Ctrl R, mas tem o Ctrl Y, vocês marquem, mesmo estando errado, mas é o mais próximo. Porque no 2007, 2013 é Ctrl Y. No XP, no 2013 e no 2010 é Ctrl R. Deu para entender? Então tem essa confusão às vezes até no concurso. Mas aí, pessoal, dê preferência Ctrl R, não tem Ctrl Y. Qualquer outro concurso eu diria para vocês que é Ctrl Y, mas como a prova de vocês é o 2010, está aqui, tudo bem? Vamos continuar? Ctrl T, selecionar tudo. Vamos voltar um pouquinho para o localizar. Localizar, sabe o que é? Por exemplo, digamos que eu queira procurar a palavra palácio no meio desse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl L e vou digitar palácio. Tem acento. Palácio. Olha aqui, ele vai achar a palavra palácio. Deu para entender? Sim? Tá. Só que tem outro cara chamado substituir. Ctrl S, sublinhado. Ctrl U, substituir. E o que é o substituir? Suponha que eu queira trocar todas as palavras palácio por Luismar. Então, eu posso dar um Ctrl U. Nesse Ctrl U vai abrir uma caixa de diálogo chamada localizar e substituir na guia substituir. Eu digito. Quero trocar palácio por Luismar. Vou botar tudo maiúsculo mesmo. E aqui eu posso substituir uma por uma ou substituir tudo. Vou botar tudo. Vou substituir. Aí eu vou clicar em sim, vou dar OK. E aí, pessoal, olha só, apareceu a palavra Luismar no meio do texto. Deu para entender? O que é o substituir? Ah, mas para que eu uso isso? Não importa, para concurso tem que saber que é Ctrl U, tudo bem? Claro que no dia a dia, fiz um trabalho acadêmico, estudar o campo, eu botei o campo. Aí o cara chega lá, não é o campo, é a universidade da região da campanha. Então tu não precisa estar procurando um por um, tu vai lá e manda substituir, um exemplo, tudo bem? Ah, ou eu fiz um trabalho sobre o Albert Einstein, aí eu escrevi assim, eu escrevi Albert Einstein. Aí não, é assim, né? Ok? Aí eu posso, em vez de corrigir a ortografia, mandar substituir esse cara por Albert Einstein. Tudo bem? Certo? Sabe o que significa Einstein? Em alemão? Stein, pedra. Uma pedra. Só uma curiosidade. Bom, agora, continuando. Então, pessoal, substituir, então, é Ctrl U. Substituir, Ctrl U. Ctrl D não tem lógica nenhuma, esse tem que decorar. O Ctrl D é o formatar fonte, não tem nada a ver o cu com as calças, tá? Então, por exemplo, ó, Ctrl D é o seguinte, sabe quando eu estou aqui na página inicial, estou de boa, né, sem fazer nada, aí eu vou lá e clico nesse cara, vai abrir uma caixa de diálogo chamada fonte, qual é a tecla de atalho? Ctrl D, essa não tem lógica nenhuma, tudo bem? Pelo menos não consegui pensar em nenhuma, tá pessoal? Então esse é o formatar fonte, depois eu dou para vocês direitinho, tá? Mas entenderam o Ctrl D, formatar fonte? E depois o Ctrl O, novo. Tranquilo até aí? Sim ou não? Eu não peguei uma coisa apagada. Bom, agora olha só, continuando. Aí eu tenho, por exemplo, a palavra salvar. Qual é a técnica de atalho para salvar? Ctrl S, sublinhar. Ctrl A, abrir. Ctrl L, localizar. Ctrl V, colar. Ctrl A, Ctrl R, refazer. O salvar vai ser Ctrl B. Aí eu brinquei com vocês, né? Lembrem de bênção.
Uma bênção é uma salvação. Tá ok? Certo? Ok, pessoal? Tá ok? Beleza, continuando. Tá, esse também não tem lógica nenhuma desse cara. Bom, mas é Ctrl P, fazer o quê, né? O salvar como é F12. Então se eu der um F12, com F12 vai dar o salvar como. Continuando, aí eu tenho a palavra, por exemplo, alinhar à esquerda. Esquerda. Ctrl E. Ctrl E. Ctrl C. Vamos! Ctrl C, copiar. Ctrl E. Centralizar. Ctrl N. Ctrl T. Selecionar tudo. Ctrl R. Refazer. Ctrl A. Abrir. Ctrl L. Localizar. Ctrl Z. Desfazer. Ctrl A. Abrir. Ctrl R. Refazer. Ctrl E. Centralizar. Ctrl S. Sublinhar. Ctrl Q. Alinhar à esquerda. Ctrl U. Vamos, pessoal. Ctrl U. Ctrl substituir. Ctrl E. Centralizar. Ctrl R. Refazer. Ctrl D. Formatar. Fonte. Ctrl A. Abrir. Aí eu tenho depois o justificar. Ctrl J. Justifica. Ctrl U. Substituir. Ctrl S. Sublinhar. Ctrl T. Ctrl F. Porra nenhuma. Ctrl I. Não tem nada. Ctrl F. Itálico. Ctrl C. Copiar. Ctrl A. Ctrl R. Refazer. Alinhar a direita. Olha só que coisa. Ah, mas como é que eu aprendo isso, professor? Coloca o mouse em cima e vai lá. Alinhar a esquerda. Ctrl Q. Centralizar. Ctrl E. Justificar. Ctrl J. Alinhar a direita. Ctrl G. O que tem a ver com direita? Ó, vamos lá. Ctrl D. Fonte. Ctrl I. Tá, Ctrl R. Refazer. Ctrl E. Centralizar. Ctrl I. Tá, Ctrl T. Selecionar tudo. Ctrl A. Abrir. Pessoal, o alinhar à direita, na versão 2007 e 2013, não funciona também. Tá ok? Mas, em inglês, e aí para concurso vale tudo, eu tenho a palavra direita, né? Right. Ctrl R. Refazer. Ctrl I. Ctrl G. Alinhar à direita. Ah, mas falou que era em português. Mentira. Tá ok? Então, pessoal, alinhar à direita. Viram como não é difícil decorar as teclas de atalho? Querem ver uma coisa? Não tem coisa pra pagar. Tá de brincadeira, né? Não, tá legal. Bom, vamos lá. Por exemplo, ó. Bagé tem nada legal. Bagé está com... Bagé está longe de Porto Alegre. Vamos lá. Ctrl B. Salvar. Ctrl A. Abrir. Ctrl G. Alinhar à direita. Ctrl E. Centralizar. Ctrl E. Ctrl S. Sublinhar. Ctrl T. Selecionar tudo. Ctrl A. Abrir. Ctrl L. Localizar. Ctrl O. Novo. Ctrl N. Negrito. Ctrl G. Alinhar à direita. Ctrl E. Centralizar. Ctrl D. Formatar fonte. Ctrl E. Centralizar. Ctrl P. Imprimir. Ctrl O. Novo. Ctrl R. Refazer. Ctrl T. Selecionar tudo. Ctrl O. Novo. Ctrl A. Ctrl L. Ctrl E. Centralizar. Ctrl G. Obrigado. Ctrl G. Direita. Ctrl R. Refazer. Ctrl E. Centralizar.
Obrigado pelo apagador. Ctrl O. Novo. Ctrl B. Ctrl R. Ctrl I. Ctrl G. Ctrl A. Ctrl D. Fonte. Ctrl O. Fudeu. Ctrl F. Fudeu. Não tem nada. Ctrl U. Ctrl U. Substituir. Ctrl D. Fonte. Ctrl E. Ctrl U. Substituir. É difícil decorar? Não. Barbada. Quase tudo a gente aprendeu agora. Tá ok, pessoal? Então, esse é um exercício que vocês podem ir fazendo no carro, no ônibus, enquanto comem. Tá ok? Enfim. Entenderam isso? É fácil ou não é decorar a tecla de atalho? É. Ok? Principalmente porque é em português. Então, o próprio nome já relaciona. Então, agora tem na apostila isso, mas não dessa forma. Tem as teclinhas lá, muito diferente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todas as letras do alfabeto e a gente vai colocar todas as teclas de atalhos que estão relacionadas. Pode ser? Tudo bem? Mas deu para entender uma dica de como decorar? Ó, que bom. Vamos lá, então. Então, coloquem assim, ó. A, B, C, A de amor, D de baixinho, C de constante, D de derivada, exponencial, F de pulsante, G de grupo. Eu canto assim. Bom, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Eu nunca lembro em português a ordem do W do Y. Enfim, é que tem a musiquinha. Bom, vamos lá. Podemos? Ctrl A. Abrir. Anota, eu não vou escrever. Ctrl A. Abrir. Ctrl A. Abrir. Vamos lá, pessoal. Você tem que falar, vou decorar essa merda. Ctrl A. Abrir. Ctrl B. Salvar. Irmãos. Ctrl B. Salvar. Ctrl C. Copiar. Ctrl D. Desculpa. Ctrl C. Copiar. Ctrl D. Formatar fonte. Não? Ctrl E. Centralizar, né? Vocês podem também fazer assim para ajudar a lembrar, né? Escreve centralizar, mas também pode desenhar o botão, né? Centralizar. Ctrl F. Nada. Que eu lembre. Deixa eu ver aqui agora. Não sei porque o 2010 eu não uso, daqui a pouco tem. Tem. Pessoal, fudeu. Olha só. O Ctrl F anotem aí. Anotem aí. Ctrl F, deu? Sim? Recuo padrão. Recuo padrão. Você sabe o que é um recuo padrão? Sim ou não? Olha só, a gente vai ver isso aqui ainda hoje, mas... Você nunca viram citar um texto assim, recuadinho? Sim ou não? Sim. Peraí. Ctrl F é recuo padrão. Ó, às vezes o texto está assim, ó. Estão vendo aqui que ele não vai, ele só vai até aqui? Isso aqui não é margem porque o texto está aqui, a margem vale para a folha toda. Então, quando o texto está mais recuado, alguns parágrafos ou um parágrafo, isso aqui se chama recuo. E são 4 tipos de recuo. Tá? Ó, eu tenho o recuo lá na régua, vocês já viram esses marcadores na reguinha? Tá? Esse cara aqui se chama recuo da primeira linha, depois a gente vai ver melhor. Esse aqui é o recuo deslocado ou deslocamento, e esse aqui é o recuo esquerdo. E do outro lado da régua eu tenho o recuo direito. Tudo bem? Que é aqueles recuos que você estava enxergando ali no texto. Quando eu dou um Ctrl F, os recuos ficam zerados. Fica o recuo padrão. Deu para entender? Sim ou não? Tá. Tá ok? Beleza, então. Continuando. Ctrl G. Alinhar a direita. Ctrl G, alinhar a direita. Deu? Ok.
Ctrl G, então, alinhar à direita. Ctrl H é recuo deslocado. Aumentar recuo deslocado. Aumentar recuo deslocado. Ó, é isso aqui, pessoal, ó. Estão vendo meu texto? O recuo deslocado é o seguinte, ó. Eu vou ter que explicar isso. Sabe quando tu escreve um texto e aí tu deixa um espaço ali para começar o parágrafo? Esse espacinho aqui? Tá. O nome disso aqui, desse espaço que está aqui, é recuo da primeira linha. Tudo bem? Certo? Ok? O marcador dele aqui na régua, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui na régua tem um, tipo, parece uma ampulheta, uma coisa assim. Já viram isso aqui na régua? Tá. Este cara aqui, esse primeiro cara, é o recuo da primeira linha. Isso aqui é o recuo. Tudo bem? Esse cara aqui é o recuo da primeira linha. Se eu mexer nesse cara aqui, ele vai mexer na primeira linha do meu texto que está selecionado. Ó, viram? Ele mexeu só na primeira linha. Tudo bem? Se eu mexer neste cara aqui, que é o do meio, eu vou ter o deslocamento. Também conhecido como recuo deslocado. E o Ctrl H aumenta esse recuo. Ou seja, a primeira linha fica onde estava e eu aumento o restante. Isso é o recuo deslocado. E o Ctrl H faz isso. Deu para entender? E o último cara que eu tenho aqui é o recuo esquerdo. Este cara aqui é o recuo esquerdo. E do outro lado da régua eu tenho aqui esse carinha aqui, ó. Que é o recuo. Direito. Tá ok, pessoal? Recuo direito. Deu para entender? São 4 recuos, então. Primeira linha, deslocamento, esquerdo e direito. O recuo da primeira linha, ele mexe só na primeira linha. Olha lá, ó. Mexi só na primeira linha, viram? Se eu mexer no recuo esquerdo, aí ele mexe todos eles, ó. Tanto o esquerdo, o deslocado, quanto o outro. Ctrl F. E se eu mexer no recuo direito, ele mexe só no lado direito. Entenderam o que são recuos? Então tá. Continuando. Ctrl I, itálico. Ctrl J, justificar. Ctrl K. O Ctrl K é uma viagem. Deixa eu só mostrar para vocês. Tá. Tem versão do Word que não é assim. O Ctrl K, tem que conferir, porque essa versão a gente não confia muito. O Ctrl K é o inserir hiperlink. Isso é fácil de lembrar, né? É hiper, olha aqui, ó. Hiperlink. Ctrl H. Ctrl H. Lembra? Aumentar. Com H. Aumentar recuo deslocado. Ctrl I. Itália. Ctrl P. Imprimir. Ctrl E. Centralizar. Ctrl R. Refazer. Ctrl L de link. Localizar. Ctrl I. Itálico. Ctrl N. Negrito. Ctrl K. Hiperlink. Tudo bem? Sabe o que é hiperlink? Só que quando vocês digitam no Word isso aqui, ó. Por exemplo, ó. www. Ó. www.google.com.br. Enter. Ele não fica assim? Ele coloca o link automático. Mas e se eu digitar só Google, ele vai colocar? Não, mas aí eu posso clicar aqui, dar um Ctrl K, esperar um pouquinho, e digitar www.google.com.br. Pronto. É a mesma coisa. A diferença é que não vai ficar todo o link. Aí se eu colocar o mouse em cima, pressionar o Ctrl e clicar, ele vai abrir o site. Isso é um hiperlink. Aí pode abrir um outro arquivo, um outro pedaço do texto e assim vai. Tudo bem, pessoal? Beleza? Isso é um hiperlink. Ctrl L, localizar. Ctrl L, localizar. O localizar ele pode ser de duas formas, ó. Por exemplo, quando eu dou um Ctrl L, hoje aparece esse painel de navegação aqui, tudo bem? Que é como se fosse uma caixa de aula. E aqui eu digito o que eu quero procurar. Mas eu também posso vir aqui na barra, na faixa de opções da página inicial, ó, página inicial, faixa de opções, né?
Aqui eu tenho localizar. Eu posso clicar aqui e digitar localizar localização avançada. Se eu clicar aqui, aparece uma caixa de diálogo e eu posso pesquisar aqui também. Tudo bem? Esse é o mais conhecido, né? Bom, tranquilo então. Entenderam os jeitos que tem para localizar? Sim ou não? Sim? Tá. Agora olha só. Ctrl M. Aumenta o recuo esquerdo. Ctrl M. Aumenta o recuo esquerdo. Entendeu? Aí tem uma coisa interessante, nem sempre funciona, mas se eu pressionar Ctrl M, está aumentando o recuo esquerdo, sim ou não? Sim, né? Se eu pressionar Ctrl Shift M, ele diminui o recuo esquerdo, tudo bem? Então olha só, tem um detalhe nesse cara aqui. Ctrl M aumenta o recuo esquerdo, que é esse cara aqui, né? Ó, na ampulheta aqui, né? Este cara aqui é o recuo. Primeira linha. Deslocado. De esquerdo. Tudo bem? Certo? Se eu der Ctrl M, esse cara aqui vai aumentar. Se eu der Ctrl mais o Shift mais o M, ele vai diminuir. Tudo bem? Quer anotar isso? Ctrl Shift M diminui o recuo esquerdo. Ctrl Shift mais Shift mais M diminui o recuo esquerdo. Tudo bem? Beleza. Ctrl N negrito, Ctrl O, novo, Ctrl P, imprimido, Ctrl Q, alinhar à esquerda. Bem, Ctrl R, refazer. Desculpa, Ctrl P, imprimir, Ctrl Q, alinhar à esquerda. Deu? Muito rápido. Ctrl Q, alinhar à esquerda. Todo mundo, onde é que eu... Tem alguém atrasado aí? Não? Pode falar. O é novo. Ctrl N negrito, Ctrl O novo, Ctrl P, imprimir, Ctrl Q, alinhar à esquerda, Ctrl R, refazer, podendo ser Ctrl Y, quando não tiver a opção Ctrl R, depois a gente tem um recurso, né? Se não tiver o Ctrl R, pode ser o Ctrl Y. Mas não funciona o Ctrl Y agora, se eu usar ele. Então, por exemplo aqui, ó. O que é isso aí, pessoal? É o seguinte, se eu der um Ctrl Z, ele vai desfazer o que eu fiz, sim ou não? Vai desfazendo, né? Ó, não desfez? Se eu der um Ctrl R, ele vai refazer, ó. Vai voltar tudo que estava voltado. Entenderam? Sim ou não? Sim? Pessoal? Sim? Essa é a parte que vocês respondem. Ok. Agora, olha só. Ctrl S, sublinhar. Ctrl T, selecionar tudo. Então, Ctrl S, sublinhar. Ctrl T, selecionar tudo. Ctrl U, substituir. Ctrl U, substituir. Ctrl V, colar. Ctrl W. O Ctrl W, ele fecha o arquivo. Ctrl W fecha o arquivo. Não tem lógica também. Mesmo sem lógica. Por exemplo, ó, se eu der um Ctrl W aqui, ele vai perguntar se eu quero fechar esse arquivo, Remidas. Eu vou colocar aqui sim, né? Fechou o arquivo, mas não fechou o programa.
programa. Se eu quisesse fechar o programa, eu dava um Alt F4. Entenderam a diferença? Então, Ctrl W fecha o arquivo. Ctrl X, recortar. Ctrl X, recortar. Ctrl Y, nada. Ctrl Y, nada. E Ctrl Z, desfazer. Muito bem. Tá ok, pessoal. Até aí tá tranquilo? São só essas teclas de atalho? Não, claro que não. Essas são as do alfabeto. Agora vamos para as outras. Podemos continuar? Então tá. Eu só vou abrir um arquivo aqui maiorzinho, tá? Ok, tem um arquivo aqui. Qual é o nome desse arquivo? Relatório final. Ele está em .x? Formato? Formato dele está em .x? Olha só, qual é o formato padrão no arquivo do Word? DocX. Lembram disso? Formato, a extensão do arquivo é DocX. Quando o arquivo não está em DocX, ele abre no Word, se for um arquivo de texto, mas vai aparecer assim, ó, modo de compatibilidade. Então eu posso afirmar que esse arquivo é .x? Não. Eu posso afirmar que ele é doc? Também não. Mas eu posso afirmar que ele não é docx. Ele pode ser outro formato além do doc. Como não diz aqui, eu não posso afirmar. Então, eu posso afirmar que esse arquivo não é docx. Entenderam isso? Certo? Por quê? Porque tem modo de compatibilidade. Deu para entender? Tá? Agora olha só, eu tenho um arquivo aqui, e o que você tem que saber, uma das coisas para concurso, né? Que você tem que observar toda a tela do Word. Então no concurso, se aparecer uma figura, você tem que olhar cada cantinho da figura, o que tem, o que não tem, tudo bem? Certo? Então por exemplo, ó, lá embaixo eu tenho a barra de... Essa aqui é tarefas, e essa aqui? Alguém falou? Barra de... Okay? Então essa aqui é a barrinha de status. Olhando essa janela aqui, quantas páginas tem esse documento? 21 páginas. Qual é a página que eu estou visualizando? Uma de 21. Quantas palavras tem esse documento? 3.789 palavras. Qual é o idioma do dicionário do Windows, do Word? Português. Tudo bem até aí? Beleza. Então agora a gente vai ver outros comandos. Então vamos lá. Tem uns comandos que você não precisa anotar, eu acho, que são básicos. Né? Mas, por exemplo, essas setinhas do teclado, o que elas fazem? E aí, pessoal? O que elas fazem? O nome dessa coisinha que está piscando aqui é cursor intermitente. Tudo bem? Qual é o nome disso aqui? Cursor intermitente. Na prova não vai ter. É papel. E a piscando é porque vocês... tomar no casinho. Vamos lá. Não pausa. Bom, agora olha só. Aqui eu tenho o seguinte. O estágio de licenciatura é uma exigida. Tá. Se eu pressionar a setinha para baixo, o que vai acontecer? O cursor vai fazer o quê? Vai pular para a linha de baixo. Então, linha de baixo, próxima linha, linha anterior, próxima linha anterior. Setinha para o lado direito, letra para a direita, setinha para a esquerda, letra por letra. Ah, professor, mas isso aí todo mundo sabe. Beleza, ótimo. Agora, se eu pressionar Ctrl mais uma dessas setinhas, já muda. Tudo bem? Se eu pressionar Ctrl, setinha para direita ou setinha para a esquerda, ele vai pular de palavra em palavra. Ó, Ctrl setinha para a direita. De palavra em
palavra. Da esquerda, de palavra em palavra. Deu para entender? Sim ou não? Então, isso acho que você tem que anotar. Certo? Pessoal, não sei, quem não sabe, né? Só sei que nada assim. Então, pensem assim, ó, a tecla CTRL ela vai potencializar todas as outras teclas, tudo bem? Isso vai valer por mais coisas que a gente vai ver aqui. Tá? Então, lembrem, o CTRL sempre aumenta a história, o fofoqueiro, tudo bem? Então, vamos lá. CTRL, esquerda, CTRL, direita e esquerda, o que ele faz? Ele pula o cursor de palavra em palavra. No concurso, eles não vão perguntar para vocês o que o CTRL setinha da direita faz. Eles vão perguntar assim, ó, observando a figura acima, podemos dizer que se o usuário pressionar a tecla CTRL e 2 vezes a setinha para a direita, onde é que vai estar a seta? 2 vezes para a direita. CTRL 2 vezes. A seta vai estar onde? Antes da expectativa. Antes da expectativa, ó. 1, 2. Entenderam? Sim ou não? Então tá. Agora, é assim que pode cair. Se cair isso. Depois eu tenho também CTRL mais setinha para cima e setinha para baixo. O que vocês acham que vai fazer? Vamos pensar? Se eu pressionar simplesmente a setinha para baixo e para cima, ele vai pular de linha em linha. O que é maior que uma linha? Um parágrafo. Então, olha só. CTRL setinha para baixo, eu estou no segundo parágrafo, sim ou não? CTRL setinha para baixo, pulei para o terceiro. Setinha para baixo, pulei para o quarto. Ó, tá ruim de enxergar, né? Deixa eu fazer uma coisa diferente. Deu todo. Ó, pessoal, vê se dá para enxergar agora. Ó, CTRL setinha para baixo, pulou. Ó, vocês viram que ele vai pulando? Tudo bem? Então esse cara aqui vai potencializar. Então CTRL, parágrafo anterior, próximo parágrafo. Deu para entender? Sim ou não? Tá. Aí depois eu tenho outro cara que é o seguinte. Se eu pressionar a tecla Home, o que vai acontecer? Primeira página. Não. Por início da linha. Ó, eu estou aqui, correto? Se eu der um home, ó, dá para enxergar aí no fundo? Sim? Tá ok? Então o que o home faz? Volta para o início da linha. Isso já caiu no concurso. Início da linha. Não é início da frase, não é início do parágrafo, é início da linha. Então home, início da linha. Home em inglês é o quê? Pode ser início, pode ser lá, né? Certo? E assim vai. Não tem a homepage, página inicial, né? E aí, pessoal? Depois, eu tenho a tecla End. O que é End? Fim. Então o End vai dar o quê? Final do... Ó, se o home é início da linha, o End é o quê? Final da linha. Ó, esse cara aqui, ó. End. Final da linha. Final da linha. Tá ok, pessoal? Sim ou não? Tá, agora vamos pensar rapidinho, sem anotar nada. Se o home vai para o início da linha, o CTRL home vai para onde? Início, mais forte, início do documento, início do arquivo. Então, olha só, neste momento, eu tenho quantas páginas esse documento? 45. Qual página que eu estou? Se eu der um CTRL home, ele vai para a primeira linha. Ó, ele vai lá para o início da primeira página. Então o CTRL home ele sempre volta para o início de tudo. CTRL home. Então é início do documento. Tudo bem? Isso vale lá para a internet. Ah, eu estou no Facebook lá, já fiquei 2 horas olhando e aquilo está atualizando, eu estou baixando. Se eu quero voltar lá para o início, eu dou um CTRL home e ele volta para o início. Então o CTRL home funciona em quase todos os programas que caem no curso de vocês. Tá? Então o CTRL home é início do documento, início da planilha, do Excel, início do site, no caso do navegador, e assim vai. Tudo bem? E o CTRL end? Vai para o final do quê? Do documento. Tudo bem? Então CTRL end, ó. Estou agora, página 45, no total de
45. E ele vai para o finalzinho, para a última linha. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Barbadinha, né? Ctrl-Home, Ctrl-End, sim? Agora outra coisa. Pergunta idiota. Idiota eu digo porque eu acho que é uma coisa simples. O que o delete faz? Tá, mas... deleta? Apaga para frente. Muito bem, apaga o que está na frente. Olha, por exemplo, aqui, ó, tem esse cara aqui que é horrível, Paulo Freire, né? Se eu pudesse eu voltava e matava ele. Bom, então olha só. Pessoal, Paulo Freire, certo? Pedagogia do permito. Bom, aí você diz o seguinte, se eu der delete, o que vai acontecer? Apaga o P. Vai apagar o P? Sim ou não? Óbvio. E se eu der um Ctrl Delete? Já usaram isso? Ctrl Delete. O que o Ctrl Delete faz? O que o Ctrl faz? Maximiza, amplia. Então Ctrl Delete apaga a palavra, muito bem. Ctrl Delete apaga a palavra, olha que legal, ó. Ctrl Delete, apagamos o ponto. Ok? Tá ok, pessoal? Ctrl Delete apaga a palavra que está na frente do cursor, posterior ao cursor. Tudo bem? E olha só, e se eu der um backspace? Ó, o cursor está aqui. Se eu der um backspace, apaga a letra E. Lembra do backspace? Backspace. A maioria das pessoas conhece como uma teclinha que apaga para trás. Certo, pessoal? É aquela teclinha em cima do Enter, né? Nunca tem nome ali, né? Mas só um setinha pro lado. Então, backspace apaga o que está para trás. E o Ctrl Backspace, esse back aqui é de trás, tá, pessoal? Backspace apaga o que está para trás. O que ele faz? Apaga a pá. Ctrl Backspace. Apagou o frame. Viram? Sim? Geralmente, se isso aqui cair em concurso, geralmente cai com os contos, porque delete todo mundo sabe o que é, né? Mas já caiu em concurso assim, ó. Tinha um cursor no meio aqui, por exemplo. Eu tenho aqui janeiro. Se eu pressionar delete 2 vezes, qual as letras vão ser apagadas? Delete 2 vezes. O I e o R. Já caiu em concurso assim. Acredito. Tá ok, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza, né? Tá. Aí, eu tenho mais. Vamos lá. Não sei se vocês repararam, mas a gente está vendo essas teclinhas aqui do teclado, ó. Todo teclado tem isso. Tem assim, ó. Tem o insert, aí tem o delete, ou del, né? Aí tem o home, tem o end. Aí tem... Aí tem o page up e tem o page down, total. E aí depois aqui embaixo tem aquelas setinhas, não é assim? É, né? A gente está vendo isso aqui, essa parte do teclado, tá ok? Bom, já vimos esse, já vimos esses, né? Ok. Agora, já vimos o delete também. Agora vamos ver o page up e o page down. Page up e page down. O page up, o nome às vezes engana, né? Mas o page up não é para pular para a página de cima, tá, pessoal? Quando inventaram ele era isso, né? Sabe por quê? Quem é que chegou a fazer cursinho de DOS aqui? Alguém chegou a usar o DOS, pelo menos? Vocês lembram que o DOS, eu não tinha um programa dessa forma, né? Eu tinha no máximo lá o WordStar, né? Ok, o Edit, essas coisas assim. Bom, mas no DOS eu não tinha barra de rolagem, não tinha isso. Então o que acontecia? Quando eu tinha que ler algum manual, alguma coisa, eu abria ele, se eu desse Enter, ele ia subindo, eu ia chegando na parte de baixo, tudo bem? Só que eu não conseguia fazer o quê? Voltar, eu só conseguia descer. Aí quando inventaram os primeiros leitores de arquivo, ou os editores de texto e tal, o que eu usava? Eu não tinha mouse, então eu usava o page up e o page down para pegar esse bloco aqui e fazer ele subir ou descer. Então o page up e o page down era uma página que estava aparecendo, não era a página folha que a gente conhece. Então, por exemplo, qual é a última palavra que eu tenho aqui? Iniciais. Se eu der um page down, ó, ele vai sumir com aquela linha e vai aparecer a próxima. Então o page up e o page down, eles fazem exatamente isso. Ó, o que eu tenho aqui embaixo? No Smart, page down,
O Luizmar sumiu e apareceu o próximo. O que tem aqui? Unipampa, page down. Aqui não tem texto, vamos pegar uma parte que tenha texto. Aqui. Qual é a última aqui? 6.1, sim ou não? Oportunidade, page down. Olha a oportunidade, veio aqui para cima e apareceu o próximo. Então o page down, ele mostra o que está para baixo. E o page up mostra o que tem para cima. Tudo bem? Sim ou não? Então o page up e o page down, eles movimentam o conteúdo de acordo com o tamanho da tela. Então, se a tela é maior, ele movimenta mais. Se a tela é menor, ele movimenta menos. Então, ele controla através da tela, não é o próximo parágrafo, a próxima página. Tudo bem? Se a minha tela fosse maior, por exemplo, ó, se a minha tela for maior, ó, agora é maior, eu diminuo os botões, eu movimento mais rápido. Viram? Isso é o page up e o page down. Deu para entender? Tá. Ctrl, pode cair, né? Não, mas se não tiver marcado educação? Não, mas tu vai ter que estar, depois que tu localizar uma palavra, tu usa o Ctrl, page up, page down para procurar as próximas. É para isso. Se não tivesse localizado, né? Aí não vai funcionar. Aí vai aparecer aquela mensagem que apareceu antes. Olha aqui, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. O Word atingiu o início do documento. Deseja continuar a pesquisa até o fim? Aí tu vai botar assim. Aí ele vai seguir. Aí ele vai aparecer. Aí ele vai voltar sempre para o início. Se tu não localizou nada, não vai aparecer nada. No 2007, ele pula de página em página. No 2010 é assim. Tá, pessoal? Então, o Ctrl Page Up, ele pesquisa. Page Up, pesquisa a palavra. Pesquisa a palavra. Ou o texto. Vamos botar o texto, tá? Porque pode ser mais de uma palavra. Pesquisa o texto anterior. Pesquisa o texto acima, melhor. E o Ctrl Page Down pesquisa o texto abaixo. Tudo bem? Pesquisa o texto abaixo. Em outros concursos pode aparecer, dependendo da versão, né, que ele vai pular para a página anterior ou para a próxima página. Tudo bem? Isso lá no BR Office vai ser assim. Uma surpresa. Tem um outro cara que também, depende da versão, funciona ou não. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Não está funcionando. O insert no Word 2010 não faz nada, tá? Nem em 2007, nem em 2013. Tudo bem? Antigamente ele fazia isso aqui, ó, se alguém tiver confuso, né? Vocês nunca, por exemplo, assim, ó, que palavra tem aqui? Estadual. Digamos que eu bote assim, o governo. O que está acontecendo quando eu estou digitando? Está empurrando, sim ou não? Ó, o estadual está aqui, não tá? Ó, vou de novo. Aqui. Aqui eu tenho instrumento, sim ou não? Sim, né? Eu vou digitar aqui, ó, Luizmar Leão Souto. Ele empurrou, sim ou não? Tá. Nunca aconteceu com vocês, você está, por exemplo, aqui, desenvolvimento. Nunca aconteceu de vocês estarem digitando e ele começar a apagar? Olha só, desenvolvimento, eu vou colocar aqui. Luizmar. Ah, desculpa, eu não acionei. Agora, Luizmar Leão. O que está fazendo? Ele está sobrescrevendo, sim ou não? Antigamente, o botão insert, ele fazia essa ação. Ele ativava o sobrescrever ou inserir. Tudo bem? Ele não faz mais. Então, esse botão aqui não vai cair no combustível de vocês para nada, porque não serve para porra nenhuma. Tudo bem? Mas, já que eu falei sobre esse recurso, pessoal, de tu escrevendo e sobrescrevendo as palavras, ele se encontra manualmente na barra de status, ó. Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito na barra de status, aparece uma série de recursos que ele está usando. Sugestão, em casa, cliquem e procurem decorar tudo que está aparecendo aqui. Porque aqui diz o que, por exemplo, ó, número de página não está aparecendo lá embaixo? Se eu quiser que não apareça, eu desmarco aqui. Se eu quiser que apareça o número da linha, eu marco aqui. Entenderam? Eu vou marcar o que vai aparecer na barra de status. Deu para entender? Tá? Com o botão direito na barra de status aparece isso.
Aqui eu também tenho a opção verificar ortografia e gramática. Se eu desmarcar essa opção, ele não vai mais sublinhar o textinho de vermelho ou verde. Sublinhado vermelho, erro ortográfico. Sublinhado verde, erro gramatical. Erro concordância. Tudo bem? E se eu clicar aqui em sobrescrever, ele vai marcar essa opção lá embaixo. Se tiver a palavra sobrescrever aqui, e eu digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, vai apagar, vai sobrescrever essa palavra. Se eu clicar aqui, ele vai inserir, ou seja, vai empurrar a palavra, ó. Luiz Mário, empurrou, sim ou não? Se eu clicar lá embaixo agora, o que ele vai fazer agora? Sobrescrever. Entenderam o que é? Agora olha só, vamos lá. Tá. Por exemplo, não precisa escrever nada agora, tá? Só presta atenção. Se eu pressionar Home, o que acontece? Se eu pressionar Home, início da linha. Se eu pressionar Ctrl Home, início do texto. Aí vocês lembram, quando a gente viu isso aqui, ó, de documentos, como é que eu faço para fazer uma seleção aqui em sequência? Pressiono o Shift e vou clicando, sim ou não? Vou pressionando. Lembra disso? O Shift sempre é uma seleção em sequência, tudo bem? Então, pessoal, se eu pressionar, por exemplo, Ctrl, Shift, Home, o que ele vai fazer? Vamos pensar, o Home vai para onde? Início da linha. O Ctrl Home, início do texto. O Shift serve para quê? Para selecionar. Então, se eu pressionar Ctrl, Shift, Home, ele vai vir deste ponto até o início do documento selecionando. E olha só como é que vai ficar lá, ó. Tudo selecionado, ó. Aqui. Olha só, ele pegou exatamente daquela letrinha que eu estava para cima. Viram? Isso é um Ctrl Shift Change. Agora? É coisa dele. Meia hora. Pessoal, então agora anotem aí. Seleção com o mouse. Seleção com o mouse. Deu? Seleção com o mouse? Deu? Isso tem na apostila, tá? Mas anote. Sei que você já leu toda a apostila. Já fizeram todos os exercícios. Selecionar com o mouse. Com o mouse. Bom, pessoal, questãozinha de concurso, né? Tem concursos que vão simplesmente mostrar uma figura e vão perguntar o que vai acontecer se eu clicar e tal. Tem outros que é para vocês imaginarem. Então, por exemplo, o que acontece se eu colocar o mouse no meio da palavra iniciais, ele vai ficar com essa setinha. Estão enxergando, né? Ó, essa setinha aqui, ó, aparece a letra I. Essa aqui se chama seta de seleção de texto. Tudo bem? Essa setinha aqui, se eu der um clique com ela, o que acontece? Um clique com ela. Se eu clicar agora aqui, ó, vim aqui na palavra bola e der um clique na bola, o que vai acontecer? Hã? O cursor vai aparecer ali, sim ou não? Precisa anotar isso aí? Não, isso é básico, né? Tá, agora se eu der 2 cliques nesse cara, seleciona a palavra, né? Então, irmãos, se dermos um clique, 2 cliques, selecionamos a palavra. Ok? Sim? Se eu der 3 cliques, não, mais forte que a linha, o parágrafo. Viram? Ó, se eu der 2 cliques, 1, 2, a palavra, 1, 2, 3, o parágrafo. Tudo bem? Então, 3 cliques, seleciona o parágrafo. Eu chamo de parágrafos. Eu não sei se é oração, se é frase, não sei. Para mim é parágrafo. Okay. Bom, deu? Então, um clique,
coloco o cursor, 2 cliques seleciono a palavra, 3 cliques, o parágrafo. Tá. Agora, se eu colocar o mouse, observe, se eu colocar o mouse do lado esquerdo do texto, ó, de novo. Pessoal, esse aqui é o mouse normal, né? Para que lado está apontando a seta? Para a esquerda. Se eu colocar o mouse no lado esquerdo do texto, ele aponta para a direita. Isso não é o comum, né? Tudo bem. Então, este mouse aqui, ele também é usado para seleção de texto. Tudo bem? Se eu der um clique com este cara, o que acontece? O que você acha que vai acontecer? Não. A linha. Seleciona a linha. Tudo bem, pessoal? Seleciona a linha. Pessoal, eu não vou mostrar para vocês como formatar um texto. Porque isso você já tem que saber. Tudo bem? Quem não sabe, aí vamos dar uma olhada na internet. O que é importante para concurso, claro que saber formatar é importante, mas para concurso é o nome do botão, o que acontece quando eu clico naquele cara, né? Certo? Os atalhos, então a gente tem que ver esse tipo de coisa. Vamos lá. Se eu der um clique com esse cara, seleciona a linha. Se eu der 2 cliques, seleciona o... Alguém falou. Parágrafo. E se eu der 3 cliques, o que é maior que o parágrafo? Tudo. Seleciona tudo. Ó. Dá para enxergar o texto aí? Sim ou não? Sim? Vou dar 3 cliques, ó. 1, 2, 3. O que ele fez? Selecionou tudo. Outra forma de selecionar tudo, além do Ctrl T. Não é nem todo o texto, né? É todo o documento. Se tiver figura, vai também. Entenderam esses cliques aqui? Sim ou não? E obviamente, se eu clicar e arrastar, seleciona. Você precisa falar? Não? Tá. E agora a tua pergunta. Estão enxergando esse monte de texto aí, né? Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma seleção de 2 parágrafos separados, sim ou não? Como é que eu faço essa seleção alternada? Já aprendemos a fazer isso. Com o Ctrl, tudo bem? Então se eu pressionar a tecla Ctrl, eu seleciono um cara, depois seleciono o outro, enquanto eu quiser. E aí eu posso formatar só esses caras aqui. Geralmente isso se usa por quando eu quero formatar os títulos, né? Eu seleciono todos os títulos ao mesmo tempo, formato de uma vez só. Tudo bem até aí? Sim ou não? Tá? Então, isso já falei para vocês anteriormente, né? Se eu usar a tecla Ctrl, eu tenho uma seleção ao quê? Nada. E se eu usar o Shift, uma seleção em sequência, contínuo. Olha só. Se eu selecionar esse cara, pressionar o Shift e selecionar esse cara aqui, ele pega toda a sequência. Entenderam? Então tá. Barbadinha, né? Ok. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Então tá. Agora, lá embaixo, desculpa, lá em cima, eu tenho essas teclas aqui. Beleza? Agora a gente vai ver as teclas de atalho de uma outra forma. A gente já viu elas como letras, né? Como o textinho aqui, aquela dica e tal. Então agora, vocês têm o seguinte, vamos anotar, tá? Quero que vocês já anotaram, então é só pra gente fixar aqui. Teclas de atalho eu tenho que usar para usar esse botão aqui, o recortar. O Ctrl X. Esse cara aqui? Copiar. O que eu tenho que usar? Ctrl C. Esse cara aqui? Ctrl V. Viram que sempre aparece? E esse cara aqui é o pincel. Tem tecla de atalho? Tem. Ctrl Shift C. Quer anotar? Anotem, tudo bem? Mas a dica que eu dou é procurem em casa, certo? Pessoal, o que é o pincel? O que ele faz? No concurso vai dizer assim, ó, copia a formatação de um local para outro. Você sabe o que é isso? O pincel é o seguinte, ó. Digamos que eu tenha um texto. E aqui eu tenho assim, né? Eu tenho
Bagé é uma cidade cheia de buracos e sem iluminação. Pronto. Aí eu tenho aqui. Rio Grande do Sul é um estado... Opa! É um estado cheio... Opa! Já libero vocês. Ah, eu esqueci de tirar isso. O Rio Grande do Sul é um estado cheio de buracos e sem segurança. O Brasil é um país cheio de buracos e sem segurança. Ok. Coisas novas assim, né? Bom, aí digamos que eu seleciono esse cara e coloque negrito, itálico, cor vermelha, coloque a fonte aqui. A fonte é o seguinte, tem 3 tipos de fonte, geralmente. Tem mais, mas tem basicamente 3. Eu já vi cair isso no concurso uma vez. A fonte Arial, a gente chama de fonte sem serifa. Porque é da isso caiu no concurso uma vez. Ok? Então, olha só. Isso é uma fonte sem serifa, ou quase. Ok? Que é uma fonte reta. Se eu pegar essa fonte aqui, ó, a Arabic... Não, Arabic não. Vou pegar Times New Roman. Lembram? Times New Roman. Aqui. Times New Roman já é uma fonte com serifa. Ó, esse é o T da Arial. Este é o T da Times New Roman. É uma letra que ela tem uns detalhezinhos, ó. Esses detalhes se chamam serifa. Tá, pessoal? Isso é uma fonte com serifa. E eu também tenho a fonte cursiva, que, por exemplo, assim, isso aqui seria a letra T, por exemplo. Uma fonte cursiva é como se fosse uma fonte escrita à mão. Então, isso pode aparecer, tá bom? A fonte Arial é sem serifa, a Calibra é sem serifa, a Times New Roman é com serifa e a fonte cursiva é uma coisa mais à mão, mais desenhadinha, essas coisas assim. Tudo bem? Certo? Beleza. Isso é a fonte. Aí, digamos que eu coloque aqui Times New Roman. Aumente meu texto. Está formatado? Agora eu quero formatar a frase Brasil assim. Eu seleciono essa frase que eu quero copiar, clico no pincel e clico nessa linha. Ele vai copiar a formatação. Isso é o que o pincel faz. Tudo bem? Deu para entender? Então, ok. Então, continuando. Bom, tá. Paramos aonde? No pincel, né? Tá. Deixa eu ver. Tá, ok. Bom, pessoal. Aí, também, nós temos o seguinte, outras teclas de atalho, né? Vamos lá. CTRL. Ctrl. Shift mais F3. Ctrl Shift F3. O Ctrl Shift F3, desculpa, Shift F3, ele alterna entre maiúsculas e minúsculas. Ele faz a mesma coisa que esse botão. Tudo bem? Ó, por exemplo. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Shift F3. Ó. Primeira letra maiúscula. Tudo maiúsculo. Tudo minúsculo. Tudo bem? Esse é o Shift F3. Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Deu para entender? Beleza? É o mesmo esse botão aqui, tá? Claro que o botão vai ter mais opções, né? Ó. Primeira letra maiúscula, tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Colocar cada letra em maiúscula. Mudar, alternar o que está maiúsculo para minúsculo, o que está minúsculo para maiúsculo. Tudo bem? Então são essas opções que nós temos. Depois eu tenho esse botão aqui que é o limpar formatação, que ele deixa a formatação padrão. Tudo bem? E aí tem uma coisa interessante que você tem que saber. Aí, vocês estão anotando as teclas de atalho, então? Só que vocês estão anotando em um local separado, acho eu. Tá? Então anotem no outro local a formatação padrão. Formatação padrão. Oi? Formatação padrão. Tá, o que é a formatação padrão? É o seguinte, se perguntar no concurso o que acontece se eu clicar nesse botão,
Uma das respostas possíveis é limpar a formatação, a outra é dizer qual a formatação vai ficar, tudo bem? Então a formatação padrão do Word é aquela quando eu abro o Word é a fonte que está, o tamanho, né? Então formatação padrão, vamos lá. Fonte. Qual é a fonte padrão do Word? Calibre. Tudo bem? Calibre. Qual é o tamanho da fonte padrão? 11. Qual é o alinhamento padrão? E aí, pessoal? Alinhar à esquerda. Bem. Alinhar à esquerda. Qual é o espaçamento entre linhas? Entre linhas. Qual é o espaçamento? 1,15. Não é nem 1,5, é 1,15. Você sabe o que é esse espaçamento? Vocês notaram que tem um espaçamento aqui entre uma linha e outra? Sim? Na verdade, não. Vou ter que escrever mais texto para a gente poder ver isso. Vou botar aqui. Bagé é uma cidade cheia de buracos, sem iluminação, porém muito hospitaleira, pois tem 2 hospitais. Beleza. Seguinte, vocês viram que eu tenho esse espaço aqui? Sim ou não? Esse espaço entre uma linha e outra é do mesmo parágrafo, não é? Esse espaço é chamado de espaçamento entre linhas. O padrão do Word é isso aqui, ó, 1,15. Em trabalho acadêmico, geralmente se usa 1,5, né? Para quem já fez aí. É isso aqui que eu estou falando. Mas se vocês notarem, entre um parágrafo e outro também tem um espaço maior, não tem? Isso aqui se chama espaçamento depois. Espaçamento depois. O espaçamento depois, o padrão é 10 pontos, 10 pt. Ó, esse cara aqui, ó, espaçamento depois 10 pontos. 10 pontos é como se fosse um enter de tamanho 10. Tudo bem? Ah, onde é que eu abri isso aqui? Eu fui aqui, ó, parágrafo, né? Opções. Página inicial, parágrafo, opções, ó, caixa de diálogo, parágrafo, espaçamento depois, 10 pontos. Tudo bem? Esse é o padrão do Word, tá ok, pessoal? A fonte é preta e tal, mas isso aí nunca vi cair em concurso. Então, basicamente, quando cai em formatação padrão, eles cobram isso aqui. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida tem? Não? Então tá, então se eu clicar na formatação padrão ou abrir o Word, é essa formatação que eu vou ter. Não é Arial, não é tamanho 12, não é Times New Roman, é essa cara aqui. Essa mesma formatação, quase toda ela, é a mesma do Excel, tá? Depois a gente vai ver melhor isso aí. Continuando. Pessoal, depois eu tenho aqui, por exemplo, esses outros botões, né? Então aqui eu tenho, já deve ter estudado na apostila, né? Ou olhado no programa. Então vamos lá. Esse cara aqui é o quê? Marcadores. Esse cara aqui? Numeração, né? Marcador, né? Se eu fizer uma listinha aqui, eu quiser colocar uma marcaçãozinha entre cada parágrafo, eu uso marcadores. Claro que eu posso clicar aqui e escolher outra, né? Eu também posso definir um novo marcador, que aí eu vou escolher o que eu vou colocar. Tudo bem? Depois eu tenho numeração, que eu escolho, né? A numeração são 3 tipos de numeração. Tá? Números cardinais, números letras e números romanos. Tudo bem? Romano, vocês devem conhecer os maiúsculos, né? Mas também pode ser letra minúscula. Tá, pessoal, é bem usual isso. Depois eu tenho em níveis, que é quando eu tenho assim, ó, 1.1, 1.1, 1.1, 1A, né? Então alguns, quando eu tenho níveis de títulos, né? Ou de recursos. Aqui eu tenho 2 botões, o desenho deles já diz o que eles são. Olha só, esse cara aqui é o aumentar recuo. Notem que ele tem um parágrafozinho aqui empurrando, né? E aqui eu tenho o, ó, tá puxando para lá, diminuir o recuo. Aí isso tem na apostila, né, pessoal? Página 16, 18, alguma coisa assim. Tá? Depois eu tenho aqui, classificar de A a Z, ou seja, em ordem crescente. Esse cara aqui,
Esquerda, centralizar, direita e esticar. Esse cara aqui. Espaçamento entre linhas. Tudo bem? Acharam na apostila aí? Página 18. Mas aí. (23) Obrigado. Não, é 23. Não, 23. Página 23 bem embaixo, pessoal. Obrigado. E aqui, pessoal? E aqui? Cor de preenchimento. Esse cara aqui. Bordas. Tá? A tabela é bordas. Eu posso colocar borda no texto? Posso. Ó, por exemplo, digamos que eu escolho aqui estado. Aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, borda externa. Aí ele coloca uma borda ali. Eu também posso selecionar um parágrafo, né? E colocar uma borda, por exemplo, só embaixo. Não é sublinhada, é borda. Tudo bem? Então isso são bordas. Numa palavra eu só posso colocar borda assim, quadradinha. Eu não posso botar só embaixo ou em cima. E numa linha eu posso escolher se é nas laterais ou em cima ou embaixo. Tudo bem? Certo? Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma caixa com esses recursos aqui, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, deixa eu arrumar. Ó, eu posso selecionar esse cara aqui e colocar uma borda, ó. Uma caixinha. Olha como é que ele fica, como se fosse uma caixinha de texto. Viram? Isso é borda. Ok, pessoal? Claro que se eu clicar aqui, eu tenho a opção bordas e sombreamento, que aí eu posso personalizar. Olha só. Viram? Aí aqui eu posso escolher um tipo de borda para aquele texto. Aqui eu posso botar uma borda para a página. Né? E nessa borda de página eu posso escolher até uma arte, ó, se eu quero fazer uma coisa mais bonitinha, mais cheia de frufru, né? Eu posso usar esse cara aqui, ó, uma coisa assim. Tudo bem? Mas existe essa opção. Para concurso, basta saber que existe. Aqui, pessoal, eu tenho esse botão, que esse sim é importante, tá? Então eu vou usar esse cara aqui para a gente ver uma coisa. Esse botão, o nome dele no Word é mostrar tudo. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar tudo. Tudo bem? Tecla de atalho do mostrar tudo. Ctrl asterisco. Ctrl asterisco, ele mostra tudo. Tá ok? Ctrl asterisco. Quer chegar para alguém que você mostra tudo, tu diz Ctrl asterisco. Então, olha só. Vou pressionar o Ctrl asterisco, quer ver uma coisa? Não funcionou, né? E agora? Funcionou. Por quê? Tá, pessoal, veio o que eu fiz aqui. Mas, por exemplo, ó, o asterisco ele é uma tecla assim, ó. Sim ou não? Se eu quero asterisco, o que eu tenho que fazer? Não. Shift, lembra? Ó, se eu pressionar a tecla do teclado assim, que letra vai sair? Minúsculo. Se eu quero a maiúsculo, o Shift. E se eu tiver essa tecla aqui, sei lá, vou inventar uma tecla aqui. Não sei se é assim, não lembro, tudo bem. Se eu pressionar essa tecla aqui, o que vai sair? Ponto e vírgula. Se eu usar o Shift, sinal de menor. Lembra desse sinal? Como é que eu sei qual é o menor e qual é o maior? 4 e 7. Ok? Mas continuando, tem esse toque das boquinhas também. Bom, e se eu tiver uma tecla assim? Eu vou inventar uma coisa porque eu não quero usar o mesmo número. Ah, vou botar. Se eu tiver essa tecla aqui, o que acontece? Se eu pressionar essa tecla, o que vai sair? 2. O 2. Se eu pressionar o Shift, o arroba. Digamos que eu tenha, e se eu pressionar Alt, GR, uma tecla, já viram essa tecla? Ela fica do lado do espaço, do lado direito. O Alt GR vai sair esse 2 aqui, ele é assim, ó, ele sai em potência, ele é o expoente, tá ok? Certo? É que nem quando eu tenho umas teclas assim, né? Deixa eu ver. Se eu pressionar essa tecla normal, primeira função dela, chaves. Segunda opção, o Kiko. E a terceira opção, a bolinha. Ok? Então, pessoal, se eu usar o Shift,
segunda função. Se eu usar o Alt R, terceira função. Isso vale para concurso, tudo bem? E se eu ainda tiver alguma opção que esteja em vermelhinho ou em azulzinho, eu vou usar uma outra tecla, que geralmente tem em notebook, que é o FN, que é a tecla de função. Tudo bem? Certo? Então são essas teclas que podem aparecer. Bom, então, se vocês chegarem em casa e pressionarem contra o asterisco, não vai marcar esse botão. Mas se eu pressionar Ctrl Shift o asterisco, vai marcar. Então, na prática, se usa Ctrl Shift 8, asterisco. Para concurso, 8, Ctrl, asterisco. Entenderam por que às vezes a prática muda um pouquinho? Sim ou não? Porque o que eu quero está em cima, né? Beleza, mas esse Ctrl, asterisco é o que vale. Esse cara aqui, ele mostra tudo. O que é o mostrar tudo? Lá no BR Office, no LibreOffice, que a gente vai ver depois, o nome dessa tecla é mostrar caracteres não imprimíveis. O que é isso? É aquilo que não sai na impressora. Então, olha só. O que não sai na impressora? Digamos que eu pergunte assim para vocês, ó. Quantos espaços tem entre a palavra uma e a palavra exigência? Quantos? Vocês conseguem me dizer? Possível, né, pessoal? Não tem como dizer. Mas se eu usar o botão mostrar tudo, eu consigo. Por quê? Porque cada ponto significa um espaço. Então o espaço ele é um caractere não imprimível, ele não aparece nada. Mas se eu usar o botão mostrar tudo, ele vai mostrar o ponto significa um espaço. Então quantos espaços tem agora entre aquelas duas palavras? Hein, pessoal? 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. Então o ponto significa um espaço. O próprio desenho do botão significa uma quebra de linha ou quebra de texto, dá no mesmo. Quebra de texto é o famoso Enter, ok? Tá, pessoal? Então olha só, quantos Enters foram dados entre a introdução e o início do texto? 1, 2, ele sempre aparece no final, nunca no início. Tudo bem? Quantos Enters tem entre este parágrafo e esse? 1. Se eu der mais Enters, olha só, quantos Enters eu dei agora? 1, 2, 3, 4. Sempre lembra desse cara aqui. Tá tudo bem? Então o Enter significa uma quebra de linha ou uma quebra de texto. Entendeu, né? Depois a gente vai ver as quebras que tem, tá? Bom, e se aparecer uma seta, se aparecer uma setinha, aí significa uma tabulação. Quem fez curso da tipografia aí deve ter usado muito esse nome, né? Tabular. Tá ok? Tá, pessoal, super divertido. Ó, isso é tabulação, é quando eu dou um tab, né? Como se fosse para dar um espaço maior ali. Tá? E se aparecer este cara aqui, este cara aqui significa uma célula de tabela. Tá ok? Vou ensinar uma tabelinha aqui para vocês verem. Por exemplo, ó. Para inserir tabela, pessoal, né, é inserir, obviamente, tabela, eu escolho quantos eu quero aqui. Quantas linhas e colunas. Inserir uma tabela, tudo bem? Certo? Barbara, quantas colunas tem essa tabela? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas linhas tem essa tabela? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna, linha, cada quadrinha uma célula. Barbadinha, né? Tá. Quantas colunas tem essa tabela? Quantas colunas tem essa tabela? Tem que tomar cuidado. Quantas colunas tem essa tabela? Ela representa a linha só. Olha só, cada coisinha dessa significa uma célula. Então aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho uma célula. Sim ou não? Quantas colunas? 3. Por quê? Porque a última coluna dessa marcação é uma possível nova coluna.
Então a última eu descarto sempre. Tudo bem? Tanto é que, olha só, a linha não. Quantas linhas eu tenho? 4. Quantas colunas? 3, porque essa aqui eu descarto. Tudo bem? Ah, professor, não estou entendendo. Ó, vamos botar aqui então as colunas. Agora sim. Quantas colunas eu tenho? 3 colunas. Quantas linhas? 4. Vocês viram que a última ele descarta? Sim, é porque eu posso acrescentar novas colunas ali. Tá? Então, o único cara que tem que tomar mais cuidado é quando aparece esse marcador. Ele representa cada célula, porém a última a gente ignora, a última coluna. Tudo bem? Certo, pessoal? É uma coisa mais chatinha essa parte aí. Deu para entender o que é isso? Sim? Então tá. Esse é o mostrar tudo que lá no LibreOffice vai se chamar mostrar caracteres não imprimíveis. E se eu mandar imprimir agora, vai sair esses caras? Não. E se eu quiser imprimir esses caras, eu consigo? Sim, eu posso configurar na hora de imprimir para sair os caracteres não imprimíveis. Tudo bem? Ok? Mas isso não vem ao caso agora. Bom, pessoal, continuando. Agora anotem aí, quebras. Quebras. Então, coloquem na cabeça de vocês o seguinte, ó. Uma quebra, tá, é quando eu pulo de um lugar para o outro. Por exemplo, a gente já viu agora que uma quebra de linha é quando eu pulo de uma linha para outra linha. Fechou? Então, por exemplo, quando eu pulo de uma linha para outra, quando eu dou um Enter, eu tenho uma quebra de linha. Quando eu pulo de uma página para outra, eu tenho uma quebra de página. Quando eu pulo de uma coluna para outra, quebra de coluna. Entendeu o que é quebra? Então tá. Assim. Tem que ser pra mim. Eu estou acostumado a usar. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho um documento, sim ou não? Tá. Quantas páginas tem esse meu documento? Uma. Se eu der um Enter, ele vai pular de uma linha para outra, não vai? Vai, né? Isso é uma quebra de linha. Então, quebras. Eu tenho uma quebra de linha ou quebra de texto, que está no mesmo. Tecla de atalho, Enter. Então, a tecla de atalho mais usada no computador é o Enter, ok? Bom, depois eu tenho uma quebra de página. Olha aqui, ó. Qual é a tecla que vai ampliar o Enter? Ctrl. Então, Ctrl, Enter. Ctrl, Enter, o que que faz? Quebra de página. Ok. Tá ok, pessoal? Quebra de página. Tá? Olha só o que é o Ctrl, Enter. Olha aqui, ó. Ctrl, Enter. Estou acrescentando páginas. Viram? Tudo bem? Então, geralmente tem gente que tem costume de dar Enter até pular para a próxima, né? Isso é um problema, você faz isso. Depois você vai aumentar a letra, formatar, vai desconfigurar todo o resto. Então eu dou um Ctrl Enter para ele criar novas páginas. Se eu estiver usando um documento, por exemplo, que nem esse aqui, onde eu tenho várias páginas, e se eu clicar nesse cara aqui e der um Ctrl Enter no meio dele, daquele ponto que estava o cursor, ele pula para a próxima página. Tem que tomar cuidado que então, o Ctrl Enter é uma quebra de página, não é inserir uma nova página, é diferente, tudo bem? Inserir uma nova página é o seguinte, ó, vamos lá. O Ctrl Enter, notem, o cursor está aqui, ó, tudo bem? Ctrl Enter, ele quebrou a página, ou seja, daqui em diante ele pula para cá. Isso é uma quebra de página. Agora eu vou clicar no meio deste cara aqui, tá? Vou vir em inserir página em branco. O que ele vai fazer? Ele inseriu uma página em branco a partir daquele ponto. Viram? Sim? E ele pulou todo o resto para lá. Então, inserir página em branco é uma coisa. Quebra de página é outra. Deu para entender? Sim ou não? Então tá. Ok. Depois, pessoal, eu tenho uma quebra de coluna. Geralmente a gente não tem o costume de usar colunas, né? Mas tem esse recurso. Por exemplo, olha só. Suponha que eu esteja digitando um texto. Então,
suponha que ele esteja digitando um texto, mas estou sem assunto. Mas eu sigo assim? Sigo digitando, porque não sei como é que escreve isso, porque não sei como escrever isso. Blá, 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 blá. Tudo bem? Aí eu posso selecionar esse cara, vir aqui ó, em layout, em layout e colocar ele em colunas. Ó, colunas, 2 colunas. Tudo bem? E aí eu sigo digitando. E ele só vai pular para outra coluna quando eu chegar lá no final dessa. Ele pula automático para cá. Tudo bem? Mas eu posso inserir uma quebra de coluna. E a tecla de atalho para isso é Ctrl mais Shift. Aí nesse caso o Shift não seleciona, tá? Ctrl Shift Enter. Olha só, ó. Ctrl Shift Enter. Opa, desculpa. Ctrl Shift Enter. O que ele fez? Inseriu uma quebra de coluna. Ou seja, eu não preciso ir até lá embaixo, ele já vai pular para essa coluna aqui. Ó. Preciso que dividir a regra em 2. Tudo bem? Então são 3 quebras de páginas que tem. 3 quebras que tem tecla de atalho. Não são só as 3 quebras, tá? As que tem tecla são 3. Quebra de texto, Enter. Quebra de página, Ctrl Enter. Quebra de coluna, Ctrl Shift Enter. Deu para entender? Beleza? Tá. Entenderam o que é uma quebra, então? É isso, é trocar. Fechou? Tá. Agora é o seguinte. Tem uma outra quebra, que é uma quebra de seção. Tá, pessoal? Uma quebrinha de seção. Essas quebras que eu estou mostrando para vocês, todas elas alteram a aparência do documento, a estrutura, sim ou não? Então elas vão estar na guia Layout. E aqui eu tenho a opção quebra, ó. Nesta opção quebra, aí vocês têm na apostila, isso é um, né? Tem uma olhadinha. E aí tem assim, ó, quebra de página, quebra de coluna e quebra automática de texto, que é o comum, né? E eu tenho a quebra de seção. Essa seção aqui, tá, pessoal, serve para quê? Tá? Para que serve uma quebra de seção? Por exemplo, se vocês olharem a apostila de vocês, pega a apostila de vocês rapidinho, só para vocês melhor fixar. Olhem a primeira folha da apostila de vocês. É a capa da apostila, sim ou não? É, né? Agora olhem a segunda página da apostila de vocês. Olha a segunda página. É o sumário, não é? Tem cabeçalho e rodapé nesse sumário? Não, né? Agora olhem a terceira página da apostila. Já tem um cabeçalho, não tem? O que diz no cabeçalho aí? Concurso hardware. Beleza. Agora olhem umas 5 páginas para frente. Qualquer uma. 5, 6 páginas. Qual é o cabeçalho que está escrito aí? Concurso Microsoft ou Windows 7, não é isso? Agora olhem lá na página 23 que a gente estava fazendo. Diz o Windows 7 ainda? Diz o Word. E se eu for olhar as outras, sempre que mudar o conteúdo vai mudar o cabeçalho. Esse documento ele é um arquivo só do Word. Mas a gente tem por intuição, né, que não usa muito Word, é que o que eu colocar no cabeçalho sai igual em tudo, sim ou não? Olha aqui, ó. Quantas páginas eu tenho aqui? Várias. Tudo bem? Eu vou inserir um cabeçalho aqui nela. Então eu vou vir aqui em inserir, porque eu quero inserir, né? Cabeçalho. Eu vou inserir um cabeçalho em branco. Como eu quero que vocês enxerguem bem as coisas, né? Eu vou colocar propositalmente aqui uma figurinha. Uma cor bem chamativa. Eu estou no cabeçalho, vou colocar uma figura, vou colocar aqui uma cor bem fácil de enxergar de longe, vou sair do cabeçalho. Pergunto para vocês, todas as páginas estão nesse cabeçalho? Sim, né? Então, teoricamente, o cabeçalho que eu coloco ali sai igual em tudo, não é? Não, mas se eu quero um cabeçalho diferente, que nem está na apostila de vocês, como é que eu faço? Aí eu vou ter que inserir uma quebra de seção. Então, na verdade, o cabeçalho e o rodapé de vocês tem o número da página, não tem? O cabeçalho e o rodapé, eles podem ser diferentes?
Sim. Então, pode ser diferente. Ele pode ser diferente em cada... O que é? Em cada sessão. Não sei se diga mesmo. Tá? Em cada sessão. Então, isso é uma coisa importante para concurso. Eu posso ter cabeçalhos diferentes? Sim. Como? Em cada sessão. Eu posso ter um cabeçalho diferente para cada página do texto? Sim, desde que eu insira uma sessão em cada página. Deu para entender? Sim ou não? Tá ok, pessoal? Ó, vou fazer aqui para vocês verem como é que é, ó. Eu não quero que vocês saibam fazer, eu quero que vocês saibam onde é que está, tudo bem? Não é o intuito da gente aprender a usar, né? Infelizmente não dá tempo. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui em Layout, tá ok? Vou clicar aqui, eu estou na página 3 nesse momento. Eu vou clicar em Quebra e eu vou inserir uma seção na próxima página, tudo bem? Pronto, inseri a seção. Eu vou vir novamente aqui para ativar o cabeçalho rodapé, dou 2 cliques aqui. Eu quero que vocês vejam o seguinte, olha só, aqui eu tenho a página 3, tudo bem? O que diz aqui? Seção 2, e aqui? Seção 1. Se eu vir aqui, ó, eu tenho uma nova barra, a guia Designer, que faz parte das ferramentas do cabeçalho. Se eu clicar aqui, ó, vincular ao anterior, eu tiro essa opção. Infelizmente a gente não vai poder ver tudo isso aqui, tá? Certo? Mas dei uma pesquisada em casa. Eu tenho as opções aqui, ó. Diferente na primeira página, diferente em páginas pares e ímpares. Geralmente os livros têm, nas ímpares diz uma coisa e nas páginas diz outra, né? Nas pares. Eu posso marcar isso aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então tudo eu posso configurar no cabeçalho rodapé nessa guia. Eu vou clicar aqui, ó, neste cara e vou colocar este carinha azul. Pronto. Neste momento eu tenho 2 cabeçalhos diferentes. Ó, uma seção está de um jeito e outra seção está do outro. Então a quebra de seção ela tem essa função, tudo bem? Eu posso colocar numa quebra de seção, por exemplo, uma dessas páginas em paisagem, outra em retrato, então dá para fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas entenderam o que é a seção essa? E eu tenho quebra de seção, não tem tecla de atalho para isso, tudo bem? Deu para entender? Sim ou não? Beleza, então, vamos continuar. Pessoal, aqui na guia Layout ainda, eu tenho a parte de tema. Esse tema aqui é quando eu quero, por exemplo, selecionar algumas cores. Então ele tem algumas formatações padrão, tudo bem? Onde ele muda toda a formatação de cor e fonte de um trabalho, tudo bem? É como se eu estou com preguiça para formatar, eu venho aqui e escolho alguma coisa, tudo bem? Certo? Ele vai formatar o texto. Depois eu tenho aqui as margens, né? Que tem na apostila direitinho, né? Para mudar as margens e tal. Orientação, retrato, paisagem, tamanho, colunas. Quebra de página, já falei. Número de linhas. Sabe aquela prova de português de concurso que tem o número da linha do lado do texto ali? É aqui que eu coloco, ó, número de linhas. Aí fica aquele númerozinho, sabe? Quando tem um texto, e eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, é aqui que eu vou colocar, tudo bem? Depois eu tenho infinização. Eu não vou falar desses aqui muito, porque você já sabe o que é, já comentei, né? Mas infinização eu vou falar. O que é infinização? Olha o desenho. Vocês já notaram que, por exemplo, lá, quando eu tenho um trabalho, ó, quando eu tenho um trabalho, notem o seguinte. Olha só. Esse espaço é o mesmo esse? Não, né? Mas é um espaço. Se eu colocar aqui, ó, mostrar tudo, aqui eu tenho um pontinho e aqui eu tenho um pontinho. Por que esse espaço é maior que o outro? Porque como o texto está justificado, o que o justificar faz? Ele alinha a esquerda e a direita. Já caiu em concurso, tá? Qual o alinhamento que alinha o texto à esquerda e à direita ao mesmo tempo? Ou simultaneamente? É justificar, tudo bem? Bom, vamos continuando. Quando eu alinho justificar, quando eu estou digitando o texto, ele fica assim, fica todo deformado do lado direito, sim ou não? Quando eu justifico, ele joga os espaços para o meio do texto. E aí fica essas coisas assim. Se eu pegar esse cara aqui e usar o recurso infinização do layout, eu botar infinização automática, ok.
Ok. Aqui tem. Ok. Tá, pessoal? Quando eu coloco o hífenzinho, ó, ele joga o espaço, ele reorganiza os espaços. Tudo bem? Quanto melhor eu configurar esse hífen, menos espaços assim maiores, diferentes um do outro eu vou ter. Então, ó, ele colocou o hífen aqui, ó. Deixa eu mostrar de um jeito diferente. Deixa eu ficar melhor. Ok. Estão vendo a palavra quadrática aqui? Vai ficar melhor. Por exemplo, ó, se eu digitar aqui, ó, Luiz Mar Leão Souto, Bagé, Caçapá. Não pulou a palavra toda para baixo? Sim, né? No momento que eu usar um recurso de hifenização, ó, ele vai colocar hífens nas palavras e eu não vou precisar pular. Zona rural. Onde? De baixo. Aqui. Certo? E aí ele vai reorganizar todo o meu texto. Então, por exemplo, ó, Caçapava do Sul, Santana, ó, Santana, ele colocou o hífen para mim. Entenderam o que é a hifenização? É colocar o hífenzinho. Para concurso, a única coisa que você tem que saber é que quando aparecer esta imagem, o nome disso é hifenização. Entenderam? Para concurso é mais fácil fazer prova do que usar. Porque o concurso só tem que saber o que é, não precisa saber fazer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo daí? Então tá. Continuando. Já vimos esses recursos aqui. Depois tem outros recursos, como marca d'água, né, para colocar aqui no papel timbrado, lá, figurinha, né, no fundo. Cor da página. Essa cor da página é interessante, porque nem sempre ela sai na impressora. Que cor eu botei aqui? Se eu mandar imprimir, que cor vai sair? Nenhuma. A cor da página é só para visualizar na tela, ela não sai na impressora. Então o melhor é comprar uma folha colorida lá. Bom, aí eu tenho borda da página, que é aquela que nós já vimos. Os recuos, olha só, eu tenho recuo, 4 tipos, lembram deles? Nós vimos hoje. Ó, eu tenho este cara aqui, este cara aqui, este cara aqui, este cara aqui. Recuo é esse? Primeira linha. Deslocado. Esquerda, direita. Aqui eu tenho os recuos. Recuo, esquerdo, recuo, direito, recuo direito, tudo bem? Cuida para não confundir esses botões, ó. Olha só. Eu tenho um botão aqui assim, ó. Vou desenhar igualzinho para vocês. É quase. Esse é um botão. Vou desenhar porque às vezes confunde no concurso. Tem um detalhezinho aí que você tem que saber. Que botão é esse? Aumentar recuo esquerdo. Que botão é esse? Diminuir recuo esquerdo. Que botão é esse? Recuo direito. Notem que este botão aqui e esse são muito parecidos porque a setinha aponta para o mesmo lado. A diferença é que o recuo aqui está do lado esquerdo e aqui está do lado direito. Então na hora da prova, às vezes tu não tem os três para comparar, então pode confundir. Tá? Então olha só, este cara é o recuo esquerdo e este cara que a setinha está do lado direito é o recuo direito. Eles são muito parecidos com esses botões aqui, ó. Não são? Sim? Parecido, né? Então esse aqui é o recuo, diminuir recuo esquerdo, aumentar recuo esquerdo. Que é praticamente o mesmo botão que o recuo aqui, que o recuo esquerdo. Qual é a diferença? É que esse cara aqui é o aumentar recuo esquerdo. Quando tem essa opção do número junto, aí ele é o recuo esquerdo.
Esse botão, recuo esquerdo. Todo ele, desculpa, esse botão, aumentar recuo esquerdo. Todo ele, recuo esquerdo. E esse cara aqui, recuo direito. Entendeu a diferença? Ó, qual é o nome desse botão? Aumentar recuo esquerdo. Qual é o nome desse botão? Recuo esquerdo. Entenderam? Aumentar, recuo. Tudo bem? Bom, depois eu tenho o espaçamento antes e o espaçamento depois, que é antes do parágrafo e depois do parágrafo. É tipo, como se eu desse uns enters a mais. Ó, por exemplo, estão vendo esse cara aqui? Sim? Eu vou aumentar o espaçamento antes. O que está acontecendo com ele? É como se eu estivesse dando enter, né? E se eu aumentar o depois? Deixa eu puxar de novo aqui para vocês enxergarem. Ó. Se eu aumentar o recuo depois, é como se eu estivesse dando enter depois. Mas eu não tenho enter porque eu não tenho esses marcadores. Ó. Entenderam? Sim? Ok. Depois eu tenho exibição, para nós terminar a aula. Ó. Exibição, pessoal, principalmente em concurso, isso caiu no último concurso do Banrisul, então eu acho que não vai cair nesse máximo, você sabe, né? Eu tenho aqui, ó, modos de exibição de documentos. Vocês lembram lá no Windows tinha exibição, lado a lado, detalhados, coisas assim? Beleza. Então aqui nós temos os modos de exibição. Nos modos de exibição, eu tenho o seguinte, layout de impressão. O layout de impressão, ele também é conhecido como se aparecer uma sigla totalmente estranha para vocês no concurso, a resposta vai ser layout de impressão. Tudo bem? Essa sigla significa o quê em português? O que você vê é o que você tem. Mais ou menos isso. Tá? É what you see is what you get. Tá ok? Isso caiu já no concurso. Que é o seguinte, isso é uma sigla do Word. Tudo bem? É o que você vê, é o que você tem. O layout de impressão é aquela coisa que está simulando a página aqui. Então, o que eu estou enxergando é exatamente o que vai sair no papel. Então, se eu mandar imprimir esse cara aqui, o símbolo Unipampa vai sair aqui, exatamente entre os 6 e os 10 centímetros. Esse cara vai sair aqui. Não parece que tem uma folha aqui? Sim, né? Como que eu identifico na hora do concurso que eu estou usando o layout de impressão? Se for uma prova que não tem imagem, ele vai perguntar qual marca alternativa que corresponda ao layout utilizado, tudo que você está vendo na tela, o que vai sair no papel. Qual é a resposta? Layout de impressão. Tudo bem? Se estiver aparecendo uma imagem, é o layout que simula uma folha de papel. Então, se estiver aparecendo uma folhinha de papel, qual é o layout? De impressão. Entenderam as duas formas que ele pode cair no concurso? Sim ou não? Tá. Um outro layout que vocês têm é o leitura em tela inteira. Aonde, se eu mandar imprimir, não vai sair assim. Mas no leitura tela inteira, ele simula um livrinho. Ele desconfigura tudo. Tudo bem? Fica tudo no lugar errado. Mas, se eu mandar imprimir, não vai sair assim. Mas eu posso usar para ler esse documento. Então, leitura tela inteira é o modo para mim ler o documento, como se fosse um tablet. Tudo bem? Certo? Então, se aparecer um documento com essa barra de ferramentas, é porque eu estou usando o modo leitura. Qual é o principal detalhe dessa barra? É que aparece assim, ó, tela tal de tal. Veja, não é página, é tela. Se aparecer tela, o modo que está sendo exibido é o leitura em tela inteira. Entenderam? Então, para ajudar você a lembrar no concurso, a palavra tela é o leitura em tela inteira. Olha o nome, leitura em tela inteira. Leitura em tela, ok? Não tem como errar. Tá ok, pessoal? Beleza? Tá ok. Outro cara que nós temos aqui, eu vou dar um fechar aqui para sair desse cara, né? Eu também tenho o layout da web. O layout da web é o seguinte, eu posso usar o Word para fazer site da internet. Não é muito usual fazer isso, né? Mas eu posso. Então, se eu colocar aqui no layout da web, esse documento ele passa a funcionar, a ser mostrado como se fosse um site. Então, por exemplo, o site não tem margem, tem? Por padrão, não. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho assim, ó, General Osório número. Acabou, vai para lá. Se eu diminuir a janela do Word,
eu já não tenho mais General Osório número, eu tenho Osório e ele pulou para cá. Ele ajusta o tamanho do texto de acordo com o tamanho da janela do Windows, do Word, tudo bem? Certo? Principal detalhe deste cara, eu não tenho margens. Então, se eu não tenho margens e eu só tenho uma régua horizontal, sem margens, ó, não tenho margens, o nome desse layout é layout da web. Em concurso, se aparecer imagem, não tem, se aparecer essa imagem e não tiver margens, é o layout da web, tudo bem? Se não tiver imagem, ele vai dizer que é o layout usado para visualizar os sites, tudo bem? Páginas da internet e tal. Então é o web a palavra. Depois eu tenho o modo rascunho, que é muito parecido com o layout da web. A diferença é que vai aparecer a margem direita. Então se tiver só a margem direita, não tivesse, parece que tem uma folha de papel aqui? Não, só está o fundo branco, né? Mas eu não sei onde começa e termina a folha, sei? Sei porque está aparecendo aqui, mas teoricamente eu não estou enxergando, né? Na prática eu não estou enxergando. Então aqui, ó, quando eu tenho só essa margem, eu tenho essa visualização que é tudo branco aqui, eu não tenho a margem esquerda e nem a régua aqui na vertical, eu tenho o layout rascunho. Antigamente era conhecido como normal. Tudo bem? Então esse é o layout rascunho. Já vai entender? Sim? E um outro layout que tem, que nunca vi cair em concurso, pelo menos eu nunca vi, é o layout estrutura, onde o texto aparece em forma de tópicos. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse parágrafo e colocar ele lá embaixo, basta eu clicar no tópico dele, nessa bolinha, e arrastar ele para onde eu quero. Ó. Ele vem para cá. Isso aqui é usado mais para organizar o texto, quando faz um texto para alguma coisa. Tá ok, pessoal? Então, esse é o modo estrutura de tópicos, certo? Basicamente, como é que você identificar ele na hora da prova? Ele é cheio, todo marcadinho. Cada parágrafo tem uma marcação. Tudo bem? Certo? Então, apareceu essas marcações em todos os parágrafos, é o layout, estrutura de tópicos. Tá ok, pessoal? Entenderam os layouts, sim ou não? Outra forma que pode cair layout para você na hora da prova é na barra de status, esses caras aqui, ó. Esses caras aqui são os mesmos layouts que a gente viu. É fácil de ver na hora da prova pelo seguinte. Olha só, aqui não parece que tem uma folhinha? Que layout é esse? Impressão. Esse aqui tem um globo da web. Esse cara aqui, tela inteira, não é? Parece que estou lendo, né? Esse cara aqui, tópicos. Esse cara aqui, rascunho. Vocês viram como é que é? Sim ou não? Deu para entender? Beleza, então. E aqui eu tenho um botão chamado de zoom. Tá ok, pessoal? Na apostila de vocês eu coloquei esse botãozinho aqui, tá? Que são os objetos do Word. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho essas opções. Na apostila eu coloquei aqui a cada um. Tudo bem? Eles têm uma estudadinha por fora também. Além disso, eu posso exibir a régua, essa reguinha do Word, eu posso colocar e tirar ela como eu quiser. Linhas de grade, quando eu vou trabalhar com imagem, né? Ó. Aí ele coloca uma imagem, eu posso colocar figuras para encaixar e tal. Isso aqui não sai da impressora, tá? E aí, pessoal? E o painel de navegação é aquele painelzinho que aparece ali, ó, localizar, aparece o layout. Por exemplo, assim, ó, eu posso procurar textos aqui, posso procurar tabelas, eu posso visualizar uma miniatura, que nem no Acrobat, ó. Não tem aqui as miniaturas? Tá? Então esse painel de navegação é para mim pular de uma página para outra, tá ok? Ó, aqui eu tenho só os tópicos do meu texto, ó, se eu quiser ler só os títulos, ó, claro, se o texto estiver bem formatado, né? Eu tenho a introdução, referencial sobre a escola, aí tem os outros tópicos, eu posso pular direto para os tópicos que eu quero. Então esse é o painel de navegação, o nome disso, ok? E o restante vocês estudem em casa, tá? Na próxima aula, que isso vai ser quinta, certo, né? Quinta, pessoal? E tá. Quinta-feira a gente vai começar o Excel, tudo bem? E aí no sábado, das 20 para 5 às 6 horas, a gente vai fazer exercício de Word. Amanhã você pega o material, tem que fazer o exercício. Quem puder vir no sábado, nesse horário, venha. Quem não puder, assiste na internet depois, tá bem? Então, pessoal, um beijo, queijo.